Olá pessoal, vamos dar sequência aqui na nossa disciplina Atividade Física no modelo de atenção primária à saúde. Nessa unidade 2 nós vamos falar aí sobre aptidão física. E aí vou começar já trazendo o conceito de aptidão física. Aptidão física nada mais é do que um atributo individual, ou seja, cada um tem um nível de aptidão física e que está associado ao estado, ao nível de disposição, de vigor para realizar as tarefas diárias, sejam essas tarefas esportivas ou não. Aqui no nosso portal AVA, né, no nosso livro-texto, lá tem uma definição também, mesma definição, né, mas já deixa claro aí, nessa definição aqui no nosso portal AVA, a palavra atividade física, ou seja, vai dizer que a aptidão física é entendida como um conjunto de atributos ou características que o indivíduo tem ou alcança e que se relaciona com a habilidade de realizar uma atividade física. Então, tem duas coisas importantes aqui a gente entender que saúde e aptidão física apresentam uma conexão, uma relação muito importante, né? Aumentar o nível de aptidão física faz com que a nossa saúde fique melhor, né? Sobretudo levando em consideração a importância, os benefícios da prática sistemática de atividade física no que se refere aí à melhoria do bem-estar das pessoas. Então, esse é um ponto importante. Outro importante a gente saber diferenciar o que é atividade física de exercício físico, né? Até porque esse é um termo que a gente utiliza largamente aí na educação física. Então, quando se fala em atividade física é todo e qualquer movimento que se realiza por meio da contração da musculatura estriada esquelética, que eleva os níveis energéticos, níveis calóricos, né, o gasto calórico acima daqueles do nível considerado como repouso, ok? Então significa dizer que eu aqui sentado em casa, fazendo essa videoaula, o meu gasto calórico nesse momento é considerado de repouso, ok? Então eu não estou fazendo atividade física, embora eu estou gesticulando, falando, é considerado nível de repouso esse gasto calórico. Mas eu moro num apartamento, estou no terceiro andar, não tem elevador aqui, se eu for levar o lixo lá embaixo, no térreo, descer as escadas com o lixo, deixar o lixo lá na lixeira e voltar para casa, agora eu realizei movimento por meio da contração dos meus músculos e agora sim o meu gasto energético aumentou em relação ao meu nível de repouso. Logo, é uma atividade física. Nesse sentido, dependendo da faxina que você for fazer em casa, é uma atividade física. Se você vai até o ponto de ônibus caminhando para pegar o ônibus e ir para o seu trabalho, para a faculdade, é uma atividade física. Então, qualquer atividade. Passear com um cachorro é uma atividade física, entende? Agora, o exercício físico ele faz parte desse universo da atividade física. No entanto, para ser considerado um exercício físico, precisa envolver uma sequência de movimento sistemático. O exercício físico ele é planejado, ele é organizado, ok? E aí sim ele tem um objetivo, o objetivo do exercício é muito claro, é aprimorar ou manter o nível de aptidão física, de desempenho físico. Então, para ser exercício precisa ser organizado, precisa ser sistematizado, planejado. Olha, de que forma eu organizo isso? Por meio das variáveis do treinamento físico. Então, um exemplo muito claro. Se eu pegar minha filha agora, filha, vamos lá no Parque Semucan, que é aqui perto de casa. Nós vamos lá, vamos andar no parque. Aí eu chego lá, paro lá a motinho ali, o carro ali do lado, na entrada do parque, e vou andando com ela. E depois volto e venho para casa. Foi atividade física. Uma atividade física. Agora, se eu chegar lá e falar assim, filha, nós vamos andar 20 minutos. Nós vamos 10 minutos e depois vamos voltar 10 minutos. Agora é exercício. Por que agora é exercício? Porque agora envolveu volume. Agora eu já estipulei o tempo que eu vou fazer a atividade, eu já organizei, eu já planejei. E isso é exercício físico, né? E eu poderia dizer, olha, nós vamos andar 20 minutos. 10 minutos a gente vai andando de maneira cansativa, vamos andar rápido, e depois nós vamos voltar de maneira relativamente fácil, andando um pouco mais devagar. Agora, além do volume, eu já coloquei o nível de esforço, ou seja, a intensidade. Aí, exercício. Então, atividade física é qualquer movimento que eleve o gasto calórico acima do considerado de repouso. Já exercício precisa ser organizado, sistematizado, sobretudo pela organização das variáveis do treinamento físico. Dito isso, voltamos aí à aptidão física, né?
Aptidão física, então, como eu disse anteriormente, é um estado de vigor e disposição para realizar as tarefas diárias, sejam essas tarefas esportivas ou não. Nesse a aptidão física ela se divide em duas abordagens, né? A aptidão física relacionada à saúde e a aptidão física relacionada ao desempenho esportivo. Como a nossa disciplina é atenção primária à saúde, nós esquecemos agora a aptidão física relacionada ao desempenho esportivo. Ela não é nosso objeto de estudo agora. Para essa disciplina, não. A gente está falando de atenção primária à saúde. Então, nos importa saber da aptidão física relacionada à saúde. E, nesse sentido, a aptidão física relacionada à saúde envolve 4 aspectos: a composição corporal, a força muscular, flexibilidade e a capacidade aeróbia dos indivíduos. Embora aqui no nosso portal AVA existam lá também algumas habilidades relacionadas à aptidão física, normalmente se fala sobre essas 4 variáveis que envolvem a composição corporal e essas 3 capacidades físicas: força muscular, flexibilidade e potência aeróbia ou capacidade cardiovascular. Falando inicialmente sobre a composição corporal, o nome já diz, né? É do que o nosso corpo é composto, ou seja, uma análise de composição corporal nada mais é do que a quantificação das principais estruturas do nosso corpo, né? É quantificar os principais componentes do nosso corpo. Nesse sentido, é importante lá saber o quanto o sujeito tem de músculo, o quanto tem de líquido, é importante, mas fundamental é saber a quantidade de gordura que esse indivíduo tem. Tá? Então, na composição corporal, embora nos interesse saber todos os componentes, a quantidade de todos os componentes estruturais, identificar, determinar a quantidade de gordura é fundamental. Por quê? Porque o excesso de gordura, o acúmulo excessivo de gordura no corpo humano é chamado de obesidade. E de acordo com a Organização Mundial da Saúde, não sou eu que estou falando, por favor, obesidade é considerado uma doença. Logo, identificar a quantidade de gordura que o indivíduo tem em seu corpo é fundamental pensando na aptidão física relacionada a saúde. Outra questão é a força muscular. Né? A força muscular é fundamental, inclusive, para a pessoa conseguir realizar algumas habilidades que estão aqui no nosso portal AVA, no livro texto. Né? E força muscular, eu sugiro que você sempre lembre desta palavra aqui, ó, tensão muscular. Porque força muscular é a capacidade de gerar tensão no músculo. Pronto. Capacidade de gerar tensão muscular, obviamente, contra uma resistência. O que vai nos dar 3 situações. Uma situação em que eu posso superar a resistência, ou seja, a força que eu realizo ela é maior do que o peso, do que a resistência, eu supero. Eu posso apenas sustentar, ou seja, a força que eu realizo ela é igual à resistência, então não há movimento articular aparente. Ou eu posso ceder, de maneira então que a força realizada ela é menor do que a resistência e então a gente acaba cedendo à resistência, ok? Então, força muscular, capacidade de gerar tensão. E obviamente que a força muscular está completamente relacionada à aptidão física voltada. Um ponto importante da gente falar é que a força muscular, dependendo da tarefa que eu preciso fazer, da exigência da tarefa, a força ela se manifesta de maneiras diferentes. Né? Então, existe a força máxima, o nome já diz, é a maior força que o nosso sistema neuromuscular pode mobilizar através de uma contração. Tem a força rápida, também chamada de força explosiva, e popularmente o pessoal acaba chamando de potência, embora potência seja um cálculo físico-matemático, mas vá lá, no popular você pode usar esse termo. Força rápida, que é definida como a força produzida em uma unidade de tempo, né, a força rápida, e a força de resistência, que é a capacidade do nosso sistema neuromuscular sustentar um nível de força pequeno ou moderado, mas por um tempo prolongado. Geralmente, na aptidão física relacionada à saúde, vão falar da força de resistência. Não se refere muito à força rápida e à força máxima. Embora, independente do tipo de treino de força que você faz, você acaba aprimorando os 3 tipos de força, um mais que o outro, mas enfim, embora existam treinos vocacionados, mais a força máxima, a força rápida ou a força de resistência, a gente acaba melhorando os 3. Então, eu não vou desassociá-los aqui, mas saiba que no que se refere à aptidão física relacionada à saúde, a gente acaba falando muito mais da força de resistência, porque nas nossas atividades diárias, pensando somente na nossa saúde,
raramente a gente precisa desenvolver força máxima ou força rápida, ok? Tem lá a flexibilidade. Flexibilidade também é uma capacidade física e nada mais é do que a capacidade de realizar movimentos articulares com a amplitude máxima possível e dentro dos limites morfológicos, né? Ou seja, com o menor risco de provocar lesão. Embora este menor risco de provocar lesão, esse conceito é o que acabou provavelmente trazendo essa discussão de que se precisa alongar antes, tem que alongar antes, não tem que alongar antes, é depois, é no meio. Não vou entrar nesse mérito da questão nessa disciplina e nesse momento, mais para frente a gente pode discutir isso, mas o que você precisa ser é mais flexível, né? A intenção de manter a flexibilidade tem relação com a saúde, logo, para manter ou aumentar a flexibilidade, é preciso realizar uma manobra, uma tarefa chamada de alongamento. A flexibilidade tem lá a potência aeróbica, que você também pode encontrar com outras nomenclaturas, como resistência aeróbia, capacidade aeróbia, endurance cardiorrespiratório e por aí vai. Mas, quando a gente fala em potência aeróbia, nós estamos falando do tal do VO2 máximo, que é a habilidade máxima que o indivíduo tem de captar o oxigênio do ar atmosférico, transportá-lo no nosso corpo e utilizar em nível muscular. Né? Então, essa é a nossa capacidade, a nossa potência aeróbia, e é fundamental aí ter uma boa condição aeróbia para a aptidão física relacionada à saúde, ok? Então, em suma, é consenso, né? Que a utilização do exercício físico ou da atividade física é um importante recurso para a intervenção nesse processo de saúde e doença. Nós já falamos desse processo na unidade 1. E as medidas aí que o exercício físico, que a atividade física pode proporcionar, são medidas preventivas, né? Preventivas e de promoção da saúde, prevenir e promover saúde, mas também medidas curativas ou terapêuticas, né? Curativas no sentido de cura mesmo de algumas doenças, e de terapia, aquelas que eventualmente não tem cura, mas dá para tratar, e de reabilitação, né? São essas as medidas. E aí a pergunta é, quais doenças podem ter o seu curso modificado quando incluímos a atividade física ou o programa de exercícios físicos, né? Listei alguma delas aqui, mas entre elas as principais são os problemas cardiovasculares, hipertensão, o câncer, diabetes, obesidade, doença pulmonar obstrutiva crônica, osteoartrite, e além disso também tem a questão aí da saúde mental e psicológica, aumentar a expectativa de vida, tem efeitos positivos aí no processo de envelhecimento humano e até de mobilidade e funcionalidade. Agora, uma coisa importante, aí a gente já pega gancho para as nossas próximas sessões, que antes de sair elaborando um programa de atividade física, é fundamental, sobretudo pensando na saúde, identificar qual é a condição de saúde do nosso aluno, paciente, entenda como quiser. Qual é o objetivo dele estar necessitando dessa prática sistemática de atividade física, o exercício físico? Qual é a faixa etária, o sexo? É importante saber isso. Além disso, qual a ocupação? O que esse indivíduo faz no dia a dia dele? Até para a gente não sobrecarregar, eventualmente, algumas estruturas que já são sobrecarregadas durante o dia dele. Aí, nesse sentido, a gente consegue selecionar de forma mais adequada os exercícios e estabelecer as cargas de trabalho, como, por exemplo, volume e intensidade. E para a gente precisa lembrar, então, quais são as características dos exercícios, né? Então, os exercícios, eles são separados, eles são caracterizados como exercícios neuromusculares, né? No caso aí, o tradicional treino de força, a musculação é uma característica neuromuscular. O aeróbio, no caso a corrida, pedalar, nadar, são características, são exercícios com características aeróbia. Postural, né? Postural, nós temos aí desde os exercícios de yoga, RPG, o próprio alongamento, e até mesmo, embora o Pilates também tenha uma questão neuromuscular, mas o Pilates, muito se fala lá do powerhouse, etc e tal, da musculatura do core, então o Pilates entraria aqui também com uma característica postural. E por fim, exercícios de característica de sociabilização, onde entraria aí a questão do lazer, da recreação e por aí vai, tá certo? Então esses são as principais características de exercício. E aí então, na próxima unidade a gente vai falar aí sobre identificar
o estado de prontidão para as pessoas realizarem exercícios físicos e o nível de aptidão física dessas pessoas. Tá certo, galera? Grande abraço a todos e nos vemos em breve.